Boa noite, eu sou Marcelo Suano e começa neste momento mais um BMC 60 Minutos. Aqui estou acompanhado de Daniela Alves, a nossa comentarista, que faz o programa de segunda a sexta-feira para discutir os temas que são mais relevantes ao longo do dia. Nós trazemos pautas de relações internacionais, pautas de política nacional e o mais importante, trazemos reflexão e análise para contribuir com o seu trabalho, com a sua decisão e com as suas reflexões sobre o que está acontecendo no cenário internacional e nacional. Neste momento, começamos então já com a nossa pauta, que é uma pauta bem interessante, vai estar trazendo aquilo que há de mais relevante e, além da relevância, está trazendo aquilo de mais polêmico. E nós não vamos evitar de tratar de temas polêmicos, mas sempre com aquela postura adequada, a postura de quem está preocupado em esclarecer os fatos, ao invés de apenas ficar tratando de pessoas ou tratando de problemas que não dizem respeito. O esclarecimento é o nosso ponto de partida e o nosso ponto de chegada. Por isso, nós já vamos começar com uma questão que é bem curiosa. Sua Excelência, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, fez uma declaração que para nós já mostrou a que ele veio, ou como que pode estar configurado os embates, o diálogo, a interlocução e a discussão dos problemas que dizem respeito à pauta política nacional. O que ele disse? O Congresso é conservador e liberal e colocou diante de Sua Excelência, o presidente da República, que ele tem que trabalhar um pouco mais para buscar os pontos de convergência. Além disso, ele tem que ampliar a sua base. Nesse sentido, eu já vou começar com uma pergunta direta para a professora Daniela Alves, que vai tratar disso, até mesmo pelo fato dela ser especialista em políticas públicas baseadas em evidência e já ter trabalhado com a construção de programas de governo. Daniela, eu tenho uma pergunta bem direta. O que o Arthur Lira deseja com essa afirmação? E qual é a perspectiva que ele tem, bem como qual é o planejamento estratégico que ele está apresentando para tentar colocar diante do presidente da República que ele terá que conversar com personalidades com status parecido com o seu? Bom, em primeiro lugar, uma boa noite, Suano, uma boa noite também para toda a audiência aqui da BMC News. Bom, qual é o planejamento estratégico do Arthur Lira? Aí é uma questão que eu acredito que todos os escritórios de lobby de Brasília com certeza pagariam milhões por essa informação, Suano. Mas, no entanto, nós podemos analisar aqui essa frase, não é? E bem como os posicionamentos do Arthur Lira nesta reunião. Na verdade, foi um jantar, não é? Com um encontro com o presidente. Foi um encontro com o presidente Lula. Isso. E eles conversaram alguns pontos. O Arthur Lira chegou, como você mencionou, a dizer que o Congresso ele é conservador, ele é liberal. Mas o primeiro ponto que a gente poderia levantar, quando o Arthur Lira coloca esses pontos, na verdade ele quer dizer o seguinte para o presidente: bom, este não é o mesmo Congresso, não é que o governo Lula assumiu em governos passados, ou seja, ele quer dizer que o Congresso ele tem um novo perfil e a partir desse novo perfil o governo precisa se esforçar um pouco mais para negociar e para conseguir aprovar as suas pautas, não é? Mas, no entanto, eu colocaria em dúvida sobre essa questão do Congresso ser maioria liberal e conservador, não é? Porque nós temos ali, na verdade, uma boa parcela de deputados que foram eleitos que a mídia, no geral, coloca assim como de direita, como conservador ou liberal. No entanto, eles estão ali naquela faixa que nós poderíamos chamar, alguns chamam de centrão, outros chamam da ala fisiológica, não é? Mas ainda nós não podemos colocar este espectro, né, esse setor da Câmara dos Deputados como efetivamente de direita ou liberal, né, ou até conservador, como o próprio Lira colocou ali na sua fala para o presidente Lula. Mas eu resumiria essa tentativa dele de dizer que é um outro Congresso, não é?
que na verdade ele precisa forçar, ele quer forçar que existe essa configuração de direita, de liberal e de conservador para mostrar que existe ali uma outra configuração. Mas na verdade nós sabemos que ao fim existe ali um bom espaço para negociação. No entanto, o governo ele vai precisar abrir muitas frentes de negociação e muitos cargos para o governo também, né? Olha só para fazer uma correção aqui, para que não esteja sendo apresentada uma informação incompleta, eles se encontraram entre as 8h20 da manhã e saiu às 9h20. Foi aproximadamente 8h20. Mas realmente esse é o momento em que se encontram, quase fazendo uma espécie de café da manhã ritualístico. É muito comum lá em Brasília as autoridades ou algumas personalidades que dão consultoria que se encontrarem com as autoridades nesse horário, tomam um café e batem um papo. Por qual razão? Porque logo depois você começa já a tratar nas comissões, tanto na Câmara quanto no Senado, ali as comissões começam a trabalhar. E sabendo já, fazendo no início da manhã uma pequena reunião, já se pode brifar o que pode acontecer, apresentar algumas perspectivas, colocar alguns problemas que podem ser trazidos para todos, ou seja, normalmente é no início da manhã que se faz. O almoço é meio problemático, porque o almoço atrapalha as pautas da tarde, porque ele acaba se estendendo, ainda mais no caso de um presidente da Câmara. A questão do jantar é que realmente o presidente Lula, ele chamou alguns líderes de partidos, não é? Ainda não aconteceu, mas para um jantar, porque aí é algo mais tranquilo, não é? E com certeza o presidente precisa de um momento mais tranquilo para lidar com as lideranças partidárias. Né? Ele vai ter que trabalhar muito, exatamente por esse tal, ele vai ter que trabalhar muito. Olha que coisa curiosa. A reboque dessa questão do encontro com Arthur Lira e das declarações do Arthur Lira, está sendo ventilado na mídia, está sendo apresentado e discutido entre as autoridades, entre as lideranças políticas em especial, um aspecto de que parece que o Lira conseguiu mostrar para a sociedade brasileira, só que mais importante do que mostrar para a sociedade brasileira, ele conseguiu mostrar para o presidente da República, para o governo, conseguiu mostrar para demais grupos de lideranças que realmente, se ele não é um primeiro-ministro, ele tem pretensão de, ou ele se comporta como. E ele adquiriu um poder gigantesco. Nós não podemos esquecer. Ele foi eleito presidente da Câmara com uma votação recorde. Sim. Nunca na história havia acontecido isso. O que ele alcançou ali naquele momento praticamente disse que ele teria capacidade sim de controlar o Congresso, e quando eu falo controlar de uma forma positiva, não falo no sentido negativo, dizendo controlar porque ele manda, não é isso não, controlar positivamente porque ele é capaz, aquele que controla é aquele que define a pauta, é aquele que estabelece os procedimentos da negociação, é aquele que diz o que é relevante para ser tratado dentro de uma hierarquia de prioridades, ou seja, ele mostrou ali que ele tinha a capacidade de controlar a Câmara dos Deputados. Foi uma eleição muito expressiva. Eu lembro que algumas autoridades que quando ocuparam a presidência da Câmara dos Deputados, eles se mostraram realmente com muita força, por razões distintas. O Ulisses Guimarães foi o tetrapresidente, né? Por que tetrapresidente? Foi presidente da Câmara, presidente da Constituinte, presidente do partido e assumiu a presidência da República nos momentos em que havia o afastamento do presidente de então, o presidente em exercício. Ele, mas pela autoridade que ele tinha, autoridade moral, autoridade intelectual. É outra razão. O Lira pela autoridade política. O Eduardo Cunha pelo conhecimento do regimento. O Eduardo Cunha conhecia o regimento da Câmara como poucas pessoas no Brasil conheciam. Não à toa ninguém discutia com ele sem que não houvesse muito bem fundamentado. Essa era a razão pela qual ele tinha tanta autoridade. O Lira não, por força política. Por que eu estou trazendo isso? Ele, depois das suas declarações e da forma como ele se apresentou, ele mostrou que ele tem pretensão sim de ser uma espécie de primeiro-ministro ou ser o cara que está conduzindo e produzindo a governabilidade no país. Aí vieram outras declarações e vieram notícias dizendo que Sua Excelência, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, está aliado ao Senado, mais especificamente ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ao STF para confrontar Arthur Lira. Como é que você avalia esse quadro? Bom, é uma situação, Suano, em que a gente ainda vai
precisa acompanhar todos esses desdobramentos. No entanto, nós vemos que está tendo realmente eu não diria uma briga entre poderes, tá? Até mesmo porque todas essas movimentações, elas acabam sendo parte da democracia e parte do próprio jogo político, ainda que quando nós estamos falando de STF, nós não deveríamos ter o STF envolvido diretamente como se fizesse parte de um jogo político, não é? Então, dessa forma, acaba nos preocupando quando nós precisamos fazer uma análise desse tipo do próprio STF dentro dessa lógica política, não é? Mas, ao meu ver, quando até mesmo você mencionou sobre os poderes que o próprio Arthur Lira adquiriu, na verdade, a minha percepção é de que ele entende muito bem qual é o poder que ele tem, que a Câmara, que enquanto presidente da Câmara dos Deputados, ele tem, e ele sabe muito bem onde ele quer chegar. Quando você sabe onde quer chegar e entende muito bem os instrumentos que se tem em mãos, essa é uma pessoa que se torna muito forte, não é? No entanto, nós temos um executivo que, na verdade, ainda não sabe para onde vai. Não se tem diretrizes exatas, ainda que nós temos até em pauta a questão do PAC, não é? Mas o PAC é até algo que vem requentando de governos passados, não é? Outros analistas até falaram que esse Lula 3 é só requentando políticas públicas que vieram do passado, não é? Não existe nada novo e, na verdade, muitas propostas que lá do passado já não faz sentido nesse presente e deveria ser pensado de uma outra forma, de uma forma mais moderna e entendendo o atual contexto. Então, basicamente, nós temos isso, um executivo confuso, fraco, né, e ao mesmo tempo ali a Câmara dos Deputados com o Arthur Lira sabendo onde quer chegar, entendendo qual é a estrutura e a máquina que ele tem em mãos. No entanto, nós temos um outro ponto para contrabalançar, não é, que é o presidente do Senado, que vem sendo aí até em determinado ponto um escudeiro do próprio presidente Lula, né? Olha que interessante, eu vou fazer uma leitura do que está sendo disseminado na mídia. Sua Excelência, o presidente Lula, ele está com uma grande proximidade com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, tem se aproximado de Gilberto Kassab. E o Gilberto Kassab é uma figura, gostaria que tu fizesse um comentário também, eu vou fazer uma apresentação. Certa vez me perguntaram o que eu achava do Gilberto Kassab. E eu fiz a seguinte reflexão. O Gilberto Kassab, ele é uma daquelas personalidades que na política, em alguns países do mundo, as pessoas identificam uma espécie de bruxo. Por que bruxo? Porque é aquele indivíduo que participa do processo político em todas as instâncias. E ele sempre tem alguma coisa trabalhando em algum lugar. Ora, eu comparei ele com dois bruxos brasileiros, por exemplo. Um deles, Comerido Couto Silva. Comerido Couto Silva foi o bruxo durante o período da Revolução de 64, ou golpe de Estado de 64, ou o período do movimento cívico-militar de 64, ou, como alguns dizem, o regime autoritário de 64. Escolham a forma mais adequada que acharem. Mas ele foi uma personalidade-chave. Ele era aquele indivíduo que pensava o processo político, o país inteiro. Essa articulação dos níveis das subunidades mais básicas até a República Brasileira. Nós tivemos no período de Sua Excelência o presidente Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos Antônio Carlos Magalhães, que foi um bruxo também, porque ele transitava em todas as esferas, foi ministro, ele articulava, fazia planejamento estratégico, tanto que muitas pessoas dizem que um dos maiores cortes que ocorreram na história do Brasil foi a morte de Luiz Eduardo Magalhães. Por qual razão? Porque ele era um indivíduo que estava sendo preparado para ser presidente da República após Fernando Henrique Cardoso. E ele era um cara, eu tive a oportunidade de ver, era um indivíduo que flutuava na Câmara dos Deputados. Todo mundo conversava com ele, ele se relacionava com todos, ele conseguia fazer articulação, era alguém que estava preparado para ser presidente da República. Mas o Antônio Carlos Magalhães foi um bruxo, o Kassab também.
O Kassab é um indivíduo que agora ainda está aqui, mas ele é presidente de um partido que ele criou, ele trabalha no governo da unidade da federação mais importante, que é São Paulo, é a unidade da federação que produz grande parte da riqueza do país e carrega, de certa forma, parte expressiva do nosso PIB. Além disso, ele tem ministros, pelo seu partido ele tem ministros no governo Lula. E ele tem personalidades nas duas casas da República, nas duas casas do Legislativo, a Câmara e o Senado, suficiente para ele trazer problemas ou então gerar soluções para os problemas que apresentam lá. Por que eu estou te dizendo isso? Gostaria que tu fizesse uma avaliação da importância, o que o Kassab pode estar representando ou o que ele pode fazer para garantir a governabilidade. Uma vez o Fernando Capês disse, a função de um presidente de um legislativo, no caso de uma Câmara ou de uma Assembleia ou de um Senado, é produzir governabilidade. Me parece que quem pode produzir essa governabilidade é o Kassab. Estou enganado? Não, Suano, você foi até no centro da minha resposta, que já estava até na minha cabeça, não é? Porque o Kassab, ele é aquela peça dentro do jogo político que justamente permite a governabilidade. Ainda que vários setores da sociedade possam ter as suas críticas ao Gilberto Kassab, ele é essa peça que é realmente importante para um sistema político como o nosso, não é? Que necessita dessas pontes de diálogo e desse talento que eu diria que ele tem de estar em todos os lugares. Se eu fosse comparar, não é, se eu fizesse uma relação, por exemplo, com o corpo humano, tá? Entre o corpo humano e o nosso sistema político, eu diria que dentro disso o Kassab, ele seria o sangue dentro desse sistema político, porque ele está em todos os lugares, circula em absolutamente todos os lugares, e se ele não estiver em algum lugar, essa parte desse corpo com certeza vai granguenar e vai precisar ser amputado, né? Porque se ele não estiver ali, problemas acabam surgindo, porque justamente por ele ser essa peça, essa pessoa que acaba proporcionando a governabilidade, tanto que, se vocês olharem, o PSD é nacionalmente um parceiro do governo federal, mas aqui no governo do estado, não é, está com quem? Com o Tarcísio, o governador de São Paulo. Então, como você explica isso? É justamente essa capacidade que ele tem, não é, da questão da governabilidade, de conseguir se reunir, de conseguir negociar, sem ser pressionado a, por exemplo, ter que deixar uma parceria com o governo do estado ou, ao mesmo tempo, o governo do estado pressionar de alguma forma para que ele se posicione e deixe o governo federal. Quem conversa com o Kassab sabe que não vai poder fazer qualquer tipo de pressão nesse sentido, até mesmo porque quem vai conversar com o Kassab é justamente por conta deste talento de negociação e de criar pontes que ele tem. Não vai até o Kassab exigir um posicionamento dele, porque não vai ter. O posicionamento dele é a possibilidade de trazer a governabilidade. Interessante, viu? Eu tenho uma perspectiva, e olha que coisa curiosa, porque a maneira como eu estava apresentando, você foi muito precisa. E foi muito inteligente a imagem que você trouxe, porque eu via o Kassab como uma espécie de célula cerebral, alguém que estava pensando. É curioso, não? Realmente ele é como sangue, porque ele está levando as informações e está levando os planejamentos, independente de ter sido feito por ele ou não. Ele não se limita a apenas pensar e fazer o planejamento. Ele carrega esse planejamento para gerar a articulação e, por isso, produzir governabilidade, seja aqui, seja lá. Exatamente. Olha que curioso, é interessante, é isso mesmo. Uma bela imagem, uma bela imagem. Ou seja, como um grande bruxo, ele está aí. Veja, se isso é bom ou ruim, nós só podemos ver no futuro, nós só podemos ver no resultado dessa governabilidade, se ela vai sair, como ela vai sair. Isso só pode ser verificado ou como construção de cenário ou como avaliação a posteriori do que ele fez. Isso nós vamos ver no futuro. Dúvida. Mas continuando agora ainda na pauta sobre a política, não apenas a política nacional, mas a política da cidade de São Paulo. Uma outra notícia que explodiu
eu não diria que explodiu como uma bomba, mas que trouxe uma certa tristeza para algumas pessoas, para alguns segmentos, para personalidades, que é a declaração de Ricardo Salles de que ele havia desistido de participar da disputa eleitoral pela Prefeitura de São Paulo. Eu vou fazer apenas uma pequena reflexão sobre o Ricardo Salles, que é uma percepção pessoal, mas que é baseado em uma série de observações que eu fiz sobre o seu comportamento, sobre as suas declarações, sobre a sua experiência. O Ricardo Salles é uma das jovens lideranças que o Brasil tem à direita. É alguém que nunca escondeu qual era o seu posicionamento, não escondeu quais são os seus valores, nunca escondeu quais são os seus objetivos. É um dos poucos indivíduos que nós temos no país que trabalha com a perspectiva de dizer aonde quer chegar e como quer chegar, colocando para debate de todos a forma como ele está pensando a política e a sua participação na política. Essa é a razão pela qual eu acredito que o Salles, independentemente dele sair ou não candidato a prefeito, tornar-se ou não candidato a prefeito, ele será uma das grandes lideranças do Brasil. Porque ele já foi secretário aqui em São Paulo, ele já foi ministro do governo federal, agora é deputado federal, tem uma larga experiência na política. Em síntese, ele conhece as máquinas públicas federais e das subunidades, no caso, subunidade de São Paulo, e tem capacidade de pensar prospectivamente uma forma de governar e um tipo de país que se quer produzir. Eu tenho essa percepção sobre ele. E a ideia de que ele participaria da eleição ou do processo eleitoral para a Prefeitura de São Paulo trazia para todos nós, ou para todos aqueles que de alguma maneira, votando ou não nele, mas trazia a perspectiva de que teria um debate de alto nível. Independentemente dele ser muito incisivo, às vezes ele bater muito pesado, às vezes ele fazer discussão, mas há um alto nível de debate, que vai ser compartilhado a muitos outros candidatos que têm um nível altíssimo também, mas ele traz um nível diferenciado. Primeira coisa, o que você avalia da desistência? Segundo, se essa desistência é real. E terceiro, o que representa o Salles num processo eleitoral para a Prefeitura de São Paulo? Tá ótimo. Bom, Suano, eu não acredito que, de fato, o Ricardo Salles, o deputado, ele tenha desistido de ser candidato à Prefeitura de São Paulo. Em primeiro lugar, porque ainda é muito cedo. Tá? É muito cedo, não é? Mal largou, já desistiu. Não me parece algo factível. Em segundo lugar, porque ainda estão correndo negociações partidárias com relação à própria candidatura dele. Então, a costura política ainda está ocorrendo. Então, não me parece algo viável ou factível que se tenha desistido agora, neste momento, ainda mais com a possibilidade, ainda mais com a participação dele na CPI do MST. E a gente fala da CPI do MST porque, querendo ou não, ela vai ser, né, e já está sendo uma CPI que vai ter uma cobertura muito forte da imprensa, não é? Então muitos holofortes, e ele mesmo falou, não é? A CPI do MST, ela vai definir os candidatos para a Prefeitura de São Paulo, e isso é fato, não é? E, aliás, por que a gente ia pensar, afinal, porque a própria CPI do MST vai influenciar de alguma forma uma Prefeitura de São Paulo? Bom, porque justamente nós temos como um dos possíveis candidatos o próprio Boulos, que é deputado e justamente é um grande defensor do MST, das suas políticas, das invasões. Portanto, quem iria contrabalançar? Quem vai contrabalançar os próprios argumentos do Boulos dentro dessa CPI vai ser o próprio Ricardo Salles. Aí nós temos ainda, aqui na Prefeitura de São Paulo, o próprio prefeito, não é? O Ricardo Nunes, que vem brigando aí para a possibilidade de se manter. É claro, quando a gente olha em nível municipal, a questão eleitoral, ela é muito paroquial, não é? Até mesmo por conta disso,
O prefeito, ele normalmente tenta de toda forma distribuir, negociar com a Câmara de Deputados e distribuir cargos, não é, de subprefeituras, mesmo para vereadores já eleitos, para que eles possam, não é, sedimentar a presença do prefeito, não é, pelos bairros da cidade. Essa é a estratégia do Ricardo Nunes. Tanto que alguns postos de subprefeituras ele já alterou para aliados dele, para que possam fortalecer a imagem do próprio Ricardo Nunes, que esses postos eles são utilizados muito mais politicamente do que propriamente dito, pessoas com experiência em gestão e experiência municipal, não é? Agora, essa vai ser a linha do Ricardo Nunes de se fortalecer dessa forma mais paroquial. No entanto, quando nós voltamos ali para o cenário do Ricardo Salles, eu ainda acho que é uma campanha, aliás, é uma candidatura viável, que ele ainda não desistiu de forma alguma, mas nos bastidores, com certeza, muita negociação continua acontecendo. Nós vamos tê-lo aqui em breve para conversar conosco e apresentar. Eu, particularmente, eu compartilho da tua posição. Acho que é muito cedo. Ele representa muita coisa, ele significa uma perspectiva política e uma perspectiva programática. E não se descarta uma perspectiva dessa faltando 2 anos para uma eleição. Claro. É muito provável que muita água vai rolar. Agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Não saia. O movimento nacional pela vacinação continua. Agora é hora de vacinar contra a gripe. Informe-se e procure uma unidade básica de saúde e atualize a caderneta de vacinação. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. O governo de São Paulo acaba de lançar a versão paulista da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista. O documento, idealizado pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e desenvolvido pela Secretaria de Gestão e Governo Digital, vai permitir que os autistas tenham um atendimento integral, prioritário e humanizado nos serviços públicos em todo o estado. Agora, não é mais a minha palavra de mãe, basta eu apresentar um documento para que eu tenha que esses direitos sejam exercidos, porque o direito está lá, a garantia está lá. Mas no dia a dia, para que eles sejam exercidos, eu tenho que ter esse momento de convencimento. Eu acho que vai tirar um pouco esse exercício, esse desgaste que a gente como família passa muito, de convencer que aquela pessoa que está do meu lado, o meu filho, tem direito àquela garantia prevista em lei. Para obter a identificação, basta acessar o portal ciptea.sp.gov.br, criado pela Prodesp. O login é pela plataforma federal gov.br, que possibilita ao cidadão paulista, por meio de identificação única, serviços disponibilizados pelo governo estadual. No portal é preciso preencher as informações solicitadas, anexar o laudo médico, uma foto e aguardar a aprovação para baixar e imprimir o documento. Também é possível gerar o PDF e salvar no celular. O Poupa-Tempo do Canindé, na zona norte da capital paulista, é o primeiro a emitir e entregar o documento de forma presencial. Outros 25 postos do Poupa-Tempo em cidades do interior e do litoral também vão oferecer o novo serviço em breve. Governo de São Paulo. Mais inclusão para todos. PMC News. Informação que gera valor. Olá, retornamos para esse nosso agradável encontro. Mantendo ou dando continuidade aos temas da pauta nacional, a própria professora Daniela, ela falou que estaria na nossa pauta aqui a discussão do PAC, ou o novo PAC, como muitos têm apresentado. É interessante que Sua Excelência o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao falar deste projeto, ou deste novo PAC, ele disse que serão 1000 projetos e haverá uma articulação com todos os governadores, haverá uma articulação com todas as lideranças políticas e haverá recursos para dinamizar a economia. Parece que é uma grande aposta que ele está fazendo
resgatando ou seguindo aquele modelo desenvolvimentista de antes. Ou seja, o Estado é o agente da economia que produz desenvolvimento, porque é quem coloca recursos na sociedade para a sociedade fazer essa moeda circular pela execução de grandes obras públicas. Eu não sei se isso é um passado, se isso é insistir no mesmo modelo, eu não sei se isso está ultrapassado, mas nós vimos que isso tem um teto. Nesse sentido, professora, olha que coisa curiosa. Ele está dito assim, que o Rui Costa, que é o ministro-chefe da Casa Civil, ele vai reunir uma equipe, junto com a sua equipe técnica, já se reuniu com 15 governadores, ele vai ter um papel-chave numa equipe que comporá ainda, que será composta ainda pelo Fernando Haddad, ministro da Fazenda, Simone Tebet, ministra do Planejamento, Esther Dweck, Gestão e Inovação. Parece que eles estão produzindo um núcleo duro de indivíduos que vão articular a forma como será, será executado um planejamento específico para gerar desenvolvimento no país. Gostaria de ouvir da sua parte como observa essa lógica do novo PAC, se isso produzirá resultados e se esta equipe que está prevista será articuladora, o núcleo duro deste grande projeto, se ela terá condição de realmente produzir, eu diria assim, resultados adequados para a sociedade brasileira, que cada vez mais se angustia com a ideia de que o Estado gaste em excesso. Porque, queira ou não queira, o dinheiro que vai ser usado pelo PAC é o dinheiro da própria sociedade. Exatamente. Tá? Decidido por um grupo específico de personalidades escolhidas a dedo. E personalidades escolhidas a dedo por alguém que foi eleito. Mas tudo bem, são personagens escolhidos a dedo para tratar de algo que não se sabe até que ponto terão condição de trabalhar adequadamente. Como é que a senhora avalia esse novo PAC e este grande projeto de articulação política que está sendo feito? Bom, Suano, eu vejo que você foi no ponto quando você avaliou que este governo ele tem uma linha de atuação em que ele se coloca, aliás, ele coloca o Estado como aquele agente principal que vai dinamizar a economia, não é? Ou seja, é aquela intervenção estatal, são as obras estatais que vão fazer um país forte, não é? Essa é a percepção do atual governo, de um governo de esquerda no geral, não é? Tem essa percepção mais voltada para o Estado. Mas quando nós falamos de desenvolvimento, se o governo realmente se propõe a trabalhar com desenvolvimento, em primeiro lugar, ele deveria estar preocupado, não é, com as questões mais estruturais, não é, de efetivamente fazer uma parceria ou de pensar juntamente com o setor produtivo da sociedade para entender, bom, quais são os principais gargalos do nosso país, não é, para conseguir fazer com que o governo direcione adequadamente os seus investimentos para poder resolver os problemas, não que ele seja o indutor do desenvolvimento. Espetacular. Tá? Era a provocação que eu ia fazer, porque olha só, o programa está dividido em 7 eixos: transportes, isso, transição e segurança energética, infraestrutura urbana, infraestrutura social, inclusão digital e conectividade, água para todos e defesa. Parece que os militares foram contemplados para ficarem bem tranquilos no seu lugar, né? Veja, me parece que eles estão pensando na infraestrutura, mas eles estão pensando da forma correta essa infraestrutura. Além disso, eles estão partindo do ponto de origem adequado. Vou tentar explicar melhor. Cada vez mais me parece que é mais Brasília e menos Brasil. Sim. E essa ideia que vige, mais Brasília e menos Brasil. Portanto, todos os estados e todos os municípios trabalhem, porque Brasília precisa de dinheiro para regular ou estabelecer as políticas públicas que vão afetar a nós aqui na rua da esquina. É Brasília que está pensando isso, porque pelo que está vendo, não, mas será articulado com o prefeito. Tudo bem, significa então que o prefeito ou os governadores vão lá beijar a mão para pedir dinheiro? Os projetos que o prefeito indica serão os adequados da perspectiva deles? Eu jogo essa provocação para você, Daniela. A grande questão para mim ainda com relação ao PAC, Suano,
é que não ficou claro efetivamente qual é o diagnóstico que o governo federal faz do nosso país. E se realmente existem prioridades ou se é mais um grande programa, não é, para conseguir fazer com que você tenha eu não poderia colocar como investimento, né? Mas utilizar deste capital do programa do PAC, não é, para você fazer mais acordos políticos e não efetivamente de ser um programa voltado para questões estruturais do país, para que a sociedade por si possa tratar do desenvolvimento, porque o indutor do desenvolvimento não é o Estado, são as pessoas, é o setor produtivo de um país. Aí é que é a questão. Quando nós colocamos, aliás, quando o governo coloca essa visão de que o Estado ele é o indutor do desenvolvimento e para isso ele precisa tratar da questão das obras e a partir disso que traz o desenvolvimento, nós temos uma visão muito reducionista. Não, imagina só um país, um governo que tem a visão de que só as obras do governo vai poder trazer desenvolvimento, porque se o governo não fizer obras, não tem emprego suficiente, então tem muita coisa errada por aí, porque você parte de uma visão que é a visão errada, não é aquela visão de identificar os problemas, os gargalos da sociedade para resolver estruturalmente e a partir daí a própria sociedade tratar do desenvolvimento. Não, estão preocupados em gerar aquele emprego de curto prazo com obras. Sim. Que aí nós vamos pensar se são adequadas ou não, ou se são apenas aquelas jogadas políticas. Com essa apresentação mais detalhada do próprio PAC, nós vamos com certeza conseguir identificar aquilo que efetivamente é estrutural daquilo que está sendo utilizado apenas para acordos políticos e de visão de curto prazo para as questões de emprego, né, relacionada à construção, à infraestrutura que acaba gerando. É interessante, como você falou, estão previstas parcerias público-privadas. Sim. Eu sempre tenho muito receio das parcerias público-privadas. É interessante, ela é importante, ela significa uma dinamização, ela traz a sociedade, ela traz o empreendedor, ela traz o empresário, mas eu sempre tenho medo. Eu preferia que, ao invés de se fazer tantas parcerias público-privadas, ocorresse uma espécie de iluminação agostiniana na cabeça das nossas lideranças, em especial de Brasília, que tentasse entender, por exemplo, o que aconteceu na Alemanha no pós-Segunda Guerra Mundial, em que aqueles indivíduos olhavam e sabiam que tudo pertencia ao Estado, tudo era dinamizado pelo Estado, tudo era feito pelo Estado. Aí eles falaram, nós temos que fazer uma transição para a sociedade. Mas o Estado, ele tomou conta de tantas coisas que nós não podemos simplesmente anular o Estado e deixar a sociedade se reorganizar, porque ela está perdida. Então, como é que nós vamos fazer? Eles criaram a ideia do ordoliberalismo. O que era isso? O Estado define as regras, cria apenas o espaço para que todos possam, na sociedade, dinamicamente ir apresentar as soluções. É a sociedade, são os empresários na livre concorrência, eles fazendo empreendimentos, eles fazendo investimentos, eles acreditando, retirando o seu dinheiro para colocar onde eles acham que vale a pena apostar. Isso é investidor. É a própria sociedade que vai fazer isso, ao invés do Estado simplesmente chegar e dizer assim, eu acho que você tem cara de quem vai ganhar este campeonato, eu vou dizer que você é um campeão. Aí traz um campeão para cá e o campeão fica ao lado do Estado. Tá, porque ele ganhou o campeonato, o campeão tem que ter medalha de ouro. Aí, a partir daí, você tem uma parceria que sempre é problemática. Não estou dizendo que é errada, não estou dizendo que ela é corrupta, mas estou dizendo sempre que é errado. Então, me angustia essa ideia. Mesmo que haja, a tua ideia, a forma como você apresentou é espetacular. Você ia falar alguma coisa? Sim, é que você estava falando sobre a questão das PPPs, não é? Elas realmente são importantes para você conseguir dinamizar e fazer atividades que antes eram extremamente burocráticas e o Estado não conseguia por si só. Não é? No entanto, a minha percepção é de que os procedimentos e a forma como são estruturadas as PPPs é que precisam ser revistas. Não é? Tanto que quem ganha uma licitação no Brasil, né?
Isso é algo que as pessoas precisam voltar a discutir. Afinal, essas regras, elas são adequadas ou não? Não é? Isso que precisa ser revisto realmente. Porque se você tem alguém, não é, ou uma empresa que ganha uma licitação, no entanto, quais foram essas condições? São aquelas empresas de sempre? Não é? Como foi essa concorrência? Ela foi realmente aberta e foi dada as mesmas condições para que todos apresentassem? E outra, ainda existe... Teoricamente sim, o pior é isso. Desculpa te interromper, mas teve uma vez que eu... Deixa eu só concluir. Desculpa. Porque muitas vezes você ainda tem a condição, por exemplo, de uma empresa que ela quer fazer parte dessa licitação, ela tem o melhor serviço, tá? No entanto, para ela cumprir esses serviços com a qualidade adequada, ela tem um preço X. Outra empresa que muitas vezes não tem aquela expertise, tá? Participa da mesma licitação e ela coloca o preço lá embaixo. Alguns falam, mas existe legislação para evitar isso. No entanto, não evita, tá? Porque nós sabemos que boa parte das licitações aqui do Brasil, ela acaba sendo decidida pelo menor preço. E quem consegue fazer esse menor preço pagando salários absurdamente baixos para quem vai executar esse tipo de serviço? São aquelas empresas que conseguem ganhar várias licitações no vulto, porque já conhecem como funciona o sistema, então elas vão lá e colocam os valores lá embaixo. Mas qual é a qualidade desse tipo de execução? Será que realmente o Estado está fazendo a escolha adequada? Ou deixou de lado aquela outra empresa que participou e idoneamente, adequadamente, colocou um preço que é o adequado, no entanto não é tão baixo igual aquela outra empresa que nem expertise para esse serviço tem. E acaba, sabe, o sistema por si ele precisa ser revisto, não é? Porque a questão é aquilo que a gente sempre fala, não é? Economia burra. Tá? A questão que a sociedade quer não é uma economia extremada, mas que se faça o cálculo adequado daquilo que se é gasto pelo governo. Não é? E que se faça de uma forma em que, bom, se você precisa gastar mais em determinado serviço, ok, não é? Mas se não, e por outro lado, quando você pode economizar, que economize, mas não se esbanje dinheiro, como em muitos lugares, em várias instâncias governamentais, nós vemos hoje em dia. Então é simplesmente a falta de senso, não é? Olha, é interessante, quando você falou, eu acompanhei certa vez, eu estava estudando uma licitação que estava sendo apresentada, eu creio que era para algo envolvendo a defesa. Uhum. As regras estabelecidas para os candidatos já estava explícito que nenhum deles poderia ganhar, exceto um ou dois. Sim. Curiosamente, eram os mesmos que já estavam fazendo outras obras, já estavam participando de outros projetos. Sim. Porque dentre essas critérios estavam um de já ter experiência em outro projeto de política pública. Agora, pelo amor de Deus, se é para já ter experiência em projeto de política pública, significa que todo aquele que está querendo apresentar um projeto maravilhoso, com uma condição excepcional, talvez não seja tão mais barato, como você falou. Aquele que já conhece, coloca o preço lá embaixo, porque ele sabe que ele pode repor no absoluto, participando de outras que ele já ganhou, ou que ele ganha, ou que ele está atuando. Mas eu vou te dizer até, Suano, que aqueles que entram, não é, e tem o preço que é o correto, e muitas vezes entram nesse tipo de licitação, e sabem que esse tipo de empresa também não vai entrar em qualquer tipo de desvio. Muitas vezes, quando tem várias notícias, aliás, até recentemente lá no Nordeste foram... Só fazer uma interrupção. E ninguém aqui está falando de corrupção, não. Não, agora eu vou falar. Agora você vai falar, então tudo bem. Agora eu vou falar. Porque até onde eu estava falando, não estava falando de corrupção, não estava falando apenas de um sistema que está errado. O sistema está errado. Exato. Agora eu entro na questão da corrupção, porque às vezes eu fico, aliás, muitas vezes eu fico assustada. Até recentemente foi descoberto uma rede lá no Nordeste, não é, que acabava desviando recursos do Fundo Nacional de Educação, não é, de uns kits de robótica. Infelizmente acabaram sendo desviados esses valores. Aí eu penso, como
Porque quando qualquer empresa, sabe, que vai trabalhar junto com o governo, vai fazer qualquer tipo de licitação e atuar, você precisa seguir muitas regras, tá? Muitas regras para poder fazer esse tipo de trabalho. No entanto, nós vemos casos e casos de desvios, justamente porque a forma como essas licitações e esse aparato burocrático ele é criado, é tanta burocracia, quanto mais burocracia, mais a probabilidade de existir desvios e corrupção, porque o sistema fica mais confuso. No entanto, se nós simplificarmos o sistema... Entendi, tá? Perfeito, é isso mesmo. Nós teremos maior transparência e mais possibilidade de executar de forma adequada as políticas públicas e voltando lá para o PAC. E, por fim, nós realmente ter a implementação de grandes projetos estruturais, porque ainda não está confirmado que nós temos como PAC projetos estruturais para o Brasil, para que a sociedade possa voltar a ser indutora do seu desenvolvimento. Espetacular, concordo plenamente contigo, é interessante. Quando você falou, quanto mais complexo, mais burocrático, mais difícil de entender, mais fácil é de se vender, ou melhor, de se apresentar dificuldades para vender facilidades. E aí, quando você observa, nós estamos num emaranhado de problemas que puxa desde o realmente culpado até aquele inocente útil, sim, que nem sabia do que estava ocorrendo. Mas o resultado é sempre o mesmo. O povo é que recebe o impacto final, porque gastou todo o dinheiro da sociedade ou parte do dinheiro da sociedade para produzir algo que não respondeu àquilo que é a demanda da sociedade, que é apenas solucionar um outro problema. E olha que coisa curiosa, quando você pega os 7 eixos, todos eles dizem respeito àquilo que nós estamos tentando resolver no Brasil há décadas: logística e infraestrutura. Sim, claro. Agora, não é possível que descobriram isso agora. Teve um PAC muito recente aí, que nós vimos no que deu. Não deu muito dinheiro no produto. E parava as obras no meio do caminho, não se resolviam, não chegava à conclusão, botava indivíduos que tornavam tudo mais complexo. Com todo o respeito, isso aí poderia ser resolvido de uma forma muito mais dinâmica. E eu vou sempre insistir nisso, e a gente já vai mudar de pauta agora. Mas eu vou insistir, sabe no quê? Menos Brasília, mais Brasil, porque o que eles estão fazendo é mais Brasília, menos Brasil. Este é o erro estrutural que nós temos no nosso sistema político e da política brasileira. Ou a gente acaba com isso, e isso só vai encerrar quando nós tivermos uma reforma do Pacto Federativo. Esse, por exemplo, junto com a reforma uma reforma administrativa, esses dois são os principais elementos que nós poderíamos trabalhar sem mudar o sistema todo como está aí, porque é tão complexo, tem tanta coisa para mudar, mas se nós só mudássemos o Pacto Federativo e colocássemos o dinheiro nas prefeituras e no governo do Estado, ao invés de Brasília, já se daria atribuições para Brasília que ele não ia poder jogar dinheiro fora. E acabaria, inclusive, com esse problema das emendas parlamentares. Porque se o dinheiro está aqui, por que você vai perder tanto tempo em estar se desgastando, negociando com ministros, com presidente da República ou com presidente de Câmara dos Deputados ou Senado Federal? Você não precisaria disso. O dinheiro estaria aqui, a governança estaria aqui, a governabilidade estaria aqui e o cidadão poderia encontrar o seu mandatário, o seu representante no meio da rua e dizer: e aí, você vai ou não resolver o problema, que é fácil de resolver? Basta ter disponibilidade e vergonha, porque eu estou te identificando. Agora vamos passar adiante na nossa pauta, porque ainda mantendo sobre Brasília, nós temos a CPMI do dia 8 de janeiro. Já está sendo acertado, já está estruturado e será votada amanhã a estrutura não seria a estrutura, o plano de trabalho vai ser apresentado e será votado, e com um plano de trabalho seria aí, voltando para a ideia de estrutura, seria a estrutura que está sendo montada para dar conta dos indivíduos que serão investigados, aqueles que serão escutados, aqueles que serão convocados, as contas bancárias que serão abertas para investigação, bem como todos aqueles indivíduos que podem estar sob suspeita e precisam dar esclarecimentos. Como é que você avalia esse plano de trabalho e a votação que ocorrerá amanhã? Você acredita que vai dar certo essa CPMI do 8 de janeiro? Por parte expressiva dos analistas diz: olha, infelizmente, com a configuração que ela tem, não tem como caminhar muito. O que você acha? Bom, realmente, quando nós vemos a configuração, é difícil de acreditar que ela
vá trazer resultados efetivos. No entanto, quando nós olhamos o plano de trabalho, pelo menos aquilo do que já foi divulgado, nós temos ali realmente uma vontade de se verificar quais foram os financiadores, né, e quem planejou o ato do 8 de janeiro. Mas fora que a própria comissão, a relatora, ela chegou a mencionar que eles têm como objetivo também entender o que aconteceu dias antes do 8 de janeiro, não é? O porquê ocorreu tanta confusão para a resposta do governo, dos policiais, enfim, por ter deixado. Aliás, a própria relatora colocou ali que ela não acredita que o governo não sabia da gravidade da situação. Não é tanto que surpresa, hein? Tanto que... Uma declaração surpreendente, vindo de alguém que se acreditava que estava mais propensa a se posicionar favorável ao governo. E ela ainda colocou ali a possibilidade, não é? Colocou dentro do plano de trabalho, abrir o sigilo, tá, do Flávio Dino. Opa! Então isso poderá isso pode ser bem apenas uma jogada, sabendo que não vai ser aprovado lá, uma vez que aqueles que vão votar são majoritariamente aliados ao governo? Olha, se for uma jogada, eu não entendo que tipo de jogada ela quer fazer, porque uma vez que ela coloca algo assim em pauta, eu não acho que ela queira dialogar com o governo, sabe? Já se queimou, né? Exceto se a gente imaginar que uma teoria conspiratória tão grande, daqui a pouco vai surgir o Illuminati. Não, dá um plot twist aí pra gente, mas assim, em primeiro lugar, não me parece que dela colocar isso dentro do plano de trabalho já indica, bom, ela realmente quer apertar o governo, não é? Mas não só isso, ela vai chamar também pessoas, policiais, enfim, algumas personalidades do próprio exército. Então, um plano de trabalho bem amplo, no entanto, chamou, claro, bastante atenção, porque ela já entrou, não é, com essa possibilidade de retirar o sigilo, não é, das informações, sigilo telefônico, enfim, como é que como é que fica essa situação? Porque não foi assim algo para você tentar, primeiro chama o ministro, não, coloca ali no plano de trabalho que nós vamos chamar o ministro. A partir, não é, das informações que o ministro coloca, nós vamos fazer o quê? Bom, tem alguns indícios aqui, aí sim, nós precisamos colocar uma medida mais dura. Não, já começaram com os 2 pés na porta, não é? Uma bela imagem, exatamente. Já começaram dessa forma. Numa linguagem da imagem do futebol, ela já entrou de carrinho. De carrinho, por trás. Já entrou pela lateral, até para não dizer que ela foi traiçoeira. Ela foi pela lateral, o que já é suficiente para cartão vermelho se o governo tiver capacidade de... Essa questão, se o governo... me parece que é quase mais um teste, né? Parece que o governo está participando de Olimpíadas, né? No triatlo. Precisa sempre provar que tem a capacidade de articulação, de aprovar pautas. Então, ele está num campo minado. Sinceramente, o governo não está numa situação fácil e vai precisar, mais uma vez, conseguir ultrapassar vários obstáculos para conseguir negociar essa retirada ali do próprio ministro da Justiça desse tipo de situação, né? Olha, eu vou te dizer o seguinte, eu estou muito estimulado ou esperançoso de ouvir e ver a convocação e ouvir a manifestação de Sua Excelência o General Gonçalves Dias. Ele precisa dar esclarecimentos. Sim. E eu vou te dizer por várias razões. A instituição militar, ela não admite determinados comportamentos que firam a honra do militar. O militar, na sua essência, ele não pode conviver com a mentira, ele não pode conviver com a fraude. Isso bate na alma do militar e na coluna vertebral da estrutura de qualquer instituição armada. Não pode existir a desonra, e a desonra ela fica muito bem configurada quando o indivíduo falta com a verdade ou constrói uma fraude.
Aí vai dizer, mas ele construiu uma fraude por razões lógicas, por necessidades políticas. Militar não é político. E o cargo que ele ocupava não era um cargo para político, era um cargo técnico. A sua função no GSI era cuidar de vários aspectos da segurança que diz respeito à presidência da República, a razão pela qual ele recebia informações de todo o sistema brasileiro de inteligência. Então, eu estou muito curioso para ouvir o que falará Sua Excelência Gonçalves Dias. Ele tem que ser convocado. Sem dúvida. E ele não pode, se porventura ficar configurado que ele fraudou e que ele mentiu, o ato que tem que vir não é apenas a sua prisão. Ele terá que ser expulso do Exército. Porque o Exército não pode admitir comportamentos dessa natureza. Mas aí é um outro processo, né? Mas é um processo militar. Processo e militar. Deveria. Por quê? Porque as instituições militares não podem admitir. Da mesma forma que no caso do Tenente Coronel Cid. Sim. O próprio Tenente Coronel Cid também, se ocorreu a fraude, estiver demonstrado, ele também não pode continuar no meio militar. Porque Mas essas isso é um dos elementos chaves para configurar a honra militar e a estrutura de uma força armada. Essas decisões de retirar o cargo, não é, retirar alguém do Exército, das Forças Armadas, é de exclusividade. É um inquérito militar que tem que ser tratado dentro O judiciário não pode... O judiciário pegaria... O judiciário trataria com a questão do crime que ele cometeu, Sim. o crime no âmbito civil. Né? Mas aquilo que diz respeito ao comportamento militar, a honra militar, a ética e os procedimentos, tudo que diz respeito ao espírito militar, Sim. tem que ser julgado dentro de cortes militares. E essas cortes militares não podem admitir esse tipo de comportamento. E é a minha opinião. Eu torço para que Sua Excelência Gonçalves Dias não tenha cometido isso. Porque dá para ver que ele é um bonachão, ele é um indivíduo simples, ele é um indivíduo simpático, mas isso não significa que ele seja inocente. Ok? Porque, como é fato, nós sempre identificamos que não todo indivíduo que comete erros é criminoso e é um estelionatário, dificilmente ele é antipático ou é deselegante. Então, o fato dele ser bonachão, simpático e agradável não significa que ele não tenha cometido erro. Torço para que ele não tenha cometido, mas ele tem que dar esclarecimentos. Meus amigos, creio que neste momento chegamos ao fim por hoje. Amanhã voltamos exatamente às 8 horas da noite, às 20 horas, para os mais eruditos. Voltaremos nesse horário para tratar dos temas da pauta que diz respeito ao cenário nacional e internacional. Infelizmente, hoje nós não conseguimos tratar de todos, mas trataremos amanhã, porque certas pautas não envelhecem e não desaparecem. Dentre elas, a questão do vice do Trump se candidatar para participar das primárias às eleições presidenciais nos Estados Unidos. Mas isso nós veremos amanhã. Professora Daniela, a sua despedida. Uma boa noite, Suano, uma boa noite também para toda a audiência da BMC News.